Boa tarde, fofoqueiros e fofoqueiras. Eu vou fazer vários vídeos amadores, até porque isso daqui não é o meu foco, né? Não é o meu. Eu estou fazendo para poder contribuir. Isso contribui com o meu processo e vai contribuir, acredito, né? Cada um vai usar do jeito que preferir, ou não vai usar, no processo de vocês, faltando aí menos de 40 dias para a prova. Isso daqui, em geral, você tem que fazer quando sai o seu edital. Para quem estuda em pré-edital, normalmente ele faz isso é, com base no último edital do concurso, né? Esse concurso para esse cargo foi em 2015. Então você já tem que partir do pressuposto que existem milhares de pessoas que já devem estar, né, o que eu brinco lá muito no grupo, no rolê. A gente já deve estar estudando há algum tempo para esse concurso. Né? Tem gente que bota na cabeça aquele objetivo e estuda para o concurso. Tá? Eu vou pontualmente aqui, se precisar dividir o vídeo, eu vou dividir para não ficar longo, não ficar cansativo, né? E às vezes aqui eu tenho muitas crianças em casa, né? Muitas crianças. Eu tenho 9 filhos, mentira. São só 8. Não, mentira. São 4. E às vezes eles me interrompem pedindo alguma coisa, né? Por mais que eu explique que eu estou estudando e tudo mais, tem que dar atenção. Eu vou aqui direto dizendo para vocês que é algo que a gente conversou ontem, né, pelo grupo ali, a respeito do edital. O edital é a primeira coisa que você tem que ler, é algo que você carrega debaixo do braço e você tem que ter o hábito de entrar sempre que possível lá no site da banca para verificar eventuais atualizações. Isso acontece demais. Esse tipo de confusão aconteceu na prova do Tribunal de Contas, lá de São Paulo. Várias pessoas ficaram para fora, porque não tinham visto uma atualização que aconteceu em março do edital, dizendo que os portões fechariam às 7h30 da manhã. E a prova se iniciaria às 8 da manhã. Então, assim, muitas pessoas ficaram de fora realmente, mas não tem nem o que discutir, né? A banca e o órgão fizeram a parte deles, que é publicar o edital, cabe ao candidato conferir e acompanhar as eventuais alterações. Isso acontece muito com conteúdo também, inclusive com legislação que possa sair no meio do caminho. Tem muitos editais que crivam ali, né? Eles marcam uma data ali, até onde vai a cobrança das legislações que eventualmente possam ser atualizadas, alteradas, né? Enfim, ou até mesmo serem revogadas aí no meio do caminho. Eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu direto. Quero mostrar para vocês isso aqui, ó. As considerações, a minha voz tá horrível. As considerações, e ela já é horrível, né? As considerações da P1, da prova objetiva, conhecimentos básicos, da P2, aqui eu tô alterando porque eu vou, para escrever, eu vou escrever. Da P2 e da P3, que é discursiva. Aqui tá dizendo o tempo de prova. Aqui, ó, 3 horas e 30 minutos para prova objetiva que vai acontecer na manhã, 2 horas e 30 para a prova discursiva que vai acontecer na parte da tarde. Bom, aqui quando você vai fazer as contas, e você tem que fazer contas principalmente quando se trata de Sebrasp, você vai ver que você tem 120 pontos no total do objetivo, são 50 de conhecimentos básicos, 70 de conhecimentos específicos. Quando você divide isso aqui pelo tempo de prova, você tem 1 minuto e 45 segundos por questão, para resolver a questão. Só que você tem que lembrar que você tem que marcar o gabarito. E aí que vem, né, as considerações que cada um são juízos de valor muito pessoal, tá, gente? Que vale para a Sebrasp. A Sebrasp não é
uma banca que a gente recomenda que você chute, né? Marque lá o C de chute ou é de estou preocupado. Por quê? Porque nesse edital aqui, que segue bem o padrão que é o edital dela, um ponto positivo, um ponto negativo te tira o ponto positivo. Então, você tem que fazer uma conta das 120 questões para você não só ficar dentro desses mínimos aqui, que eu vou falar logo em seguida, mas que você faça uma pontuação de segurança para que você não tenha tantos pontos descontados por questões erradas, mas isso vai depender muito do domínio que você tem sobre o conteúdo, né, e segurança que você tem na hora de marcar a questão, na hora de você passar para o gabarito, que a gente recomenda, eu vejo de vários vídeos a respeito, todo mundo recomenda e que eu, assim, recomendo, se você não sabe de jeito nenhum a questão, não chute, deixa ela em branco, siga em paz. Né? Depois tem vários vídeos aí no YouTube, cada um, né, indicando ali o método, mas resumidamente é isso. Porque aí você tem ali uma margem que você vai de fato deixar em branco, que é aquelas que você não tem segurança, mas que não vão te tirar tanto dessa pontuação final aqui, ó. Eu esqueci que tem o gato também, né, além das crianças, o gato tá querendo comida. Isso daqui, quando a Sebrasp te dá isso aqui, você tem que esquecer disso aqui. Eu marquei, mas você não pode se apegar nisso, porque a pontuação de corte, com certeza, ela vai ser muito superior a isso aqui. No conhecimentos básicos, dos 50 pontos, você tem que fazer no mínimo 20%, que são 10 pontos. Mas você tem que ir além disso aqui. No conhecimentos específicos, 70, que é 30%, 21 pontos. Somando 10 com 21 dá 31, não faz o mínimo que você tem que fazer no conjunto das duas provas. Então, você tem que pensar que você tem que ser the best of the best e correr atrás, né? Daquilo que você não gosta. Porque daquilo que você gosta, você vai estudar ali, né, todos os dias. Tanto que eu começo sempre pelo que eu não gosto, pelo que eu detesto. Quando eu vou iniciar qualquer ciclo de estudos, porque eu tô ali com a cabeça fresca, descansada, e eu vou estar mais apta para poder assimilar o conteúdo. Por que eu tô falando da pontuação mínima? Porque aqui, ó, ele tá me dizendo, ele vai corrigir 130 discursivas, né? 130 P3 dos mais bem classificados na ampla, 29 em PCD e 131 dos PPPs. Então, vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês que não dá para ser o básico, né? Que você tem que jogar a sua pontuação máxima lá pro no objetivo para realmente você ter chance de chegar ali nas vagas. Bom, em relação... Aqui eu marquei, mas uma outra hora eu falo desse recurso com vocês. Isso é certo, isso aqui, né? Porque eu também não vou ficar fazendo um trem que seja produtivo nem para vocês e nem para mim, né? Óbvio. A discursiva, vocês já devem ter visto aí provavelmente em aulas do Léo, ou até mesmo outras plataformas, outros canais, né? Eu não tenho fidelização com cursinho nenhum. Eu vou aonde eu preciso, né? A gente fez o grupo para poder dar um suporte ao conhecimento que o professor Leonardo Murga compartilha com a gente. E que inclusive são as únicas aulas que eu assisto mesmo assim em vídeo, né? No caso ao vivo. Eu não assisto vídeo aula, mas faz parte do meu planejamento de estudos, mas isso também é pessoal. Cada um sabe o que cada um precisa. A parte 1 da discursiva, a primeira questão, que vale 5 pontos, ela é sobre conhecimentos básicos. E aqui a gente tem que entender esse processo. A parte 2, ela vai lá, uma questão. A primeira parte são as duas questões discursivas. Uma questão discursiva de conhecimentos básicos e a outra dos específicos. 5 pontos cada.
até 10 linhas cada uma, totalizando 10. A peça técnica, você observa que ele não diz se ele vai no básico ou se ele vai no específico. Mas partindo do pressuposto que aqui você vai estudar tudo, ser obrigado a estudar tudo para responder, ele vai aqui, provavelmente, abordar o conhecimento multidisciplinar das duas. Eu penso que isso é certo com base no que a gente está treinando nas aulas do professor, né, do Léo. Aqui eu coloquei, ó, a Sembrás Pessoa tinta preta lá no Instagram, do Fofoca do Fiscal. A única postagem que tem lá, inclusive, né, que eu não tenho tempo para isso. Eu explico sobre o rolê das canetas, tá? Eu tenho compulsão pelas canetas, inclusive, tem que parar com isso. E aqui, ó, a prova discursiva, ela vai avaliar o conteúdo, que é o que você domina sobre o tema, sua capacidade de expressão na modalidade escrita e a norma culta da língua. Beleza. E aqui o texto dissertativo, que até ontem o Daniel perguntou, né, lá na sala, são só 10 linhas, eu não posso escrever direto, né, tenho que dividir realmente os aspectos e tudo mais, faz parte disso aqui, ó, também, além de ser estrutural, né, a coerência da coesão. Então, você tem que já pensar, já estudando lá os seus elementos ali que vão dar coesão ao seu texto, né, os conectivos, né, então, a forma que você usa, e isso daí você só adquire escrevendo, é muito treinamento, não tem jeito. Aqui, eu sugiro a vocês ficarem muito atentos nessa questão, porque isso daqui faz parte do treinamento que você tem que fazer ao longo do seu processo de estudo, por causa disso aqui, ó, que é a divisão que ele faz com a sua nota na questão, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, ela vai dizer, ele vai te dar uma nota do seu conteúdo, ele vai diminuir os seus erros em relação à microestrutura, norma culta da língua, os aspectos de vocabulário, né? Aquele texto sujo que atrapalha a avaliação do examinador na parte de micro e até mesmo na parte de macro, para ele poder entender o que você está escrevendo. Então, ele vai te dar essa nota, vai diminuir os seus erros e vai dividir isso tudo aqui pelo número de linhas que você efetivamente escreveu. Aqui você tem que pensar o seguinte, eu não vou escrever tanto, para não correr o risco de errar. Na minha visão, isso é um erro profundo, que eu nem comento, porque o espaço que está ali, que ele diz para você que é 5 linhas, 10 linhas, 30 linhas, tem edital com 20, é porque ele fez uma questão para caber nisso aqui. Isso aqui todos os professores falam, né? O Léo fala isso muito quando ele dá aula também. Existe muito conteúdo para caber naquilo que ele diz que tem que caber ali. Se você tem medo de errar, para mim é um erro. Você tem que, né, escrever até a sua mão cair. Mas leva a sua mão para o dia da prova. E o total da prova discursiva, 20 pontos. Bom, depois ele soma a nota final da P3, né, que é o total das 3 discursivas, as 2 questões e a peça técnica, é o somatório da questão 1, da questão 2 e da peça técnica. E você tem que fazer no mínimo 15 pontos, 50%. Então, temos que ficar muito atentos, sem nos descuidar de detalhe algum. Por isso, a leitura do edital é tão importante. Eu vou interromper aqui, que já deu muito tempo esse vídeo, vocês coloquem no modo acelerado, que aí depois eu posso falar um pouquinho de conteúdo para vocês, um pouquinho não, porque é longo. E é isso.